Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Sindicato que representa os trabalhadores do INPE, do DCTA e desse instituto aqui, olha, o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que completou 10 anos em funcionamento. Para marcar a data, o Instituto realizou uma cerimônia com a presença do ministro Marcos César Pontes e também a inauguração de seu novo radar meteorológico. E é sobre isso que nós vamos falar nesse programa. Veja agora um vídeo produzido pelo próprio CEMADEM para contar um pouco desses 10 anos de trajetória. Acompanhe. Em um contexto de aumento contínuo do número de desastres de origem hidrometeorológica no Brasil e no mundo, em janeiro de 2011, ocorreu na região serrana do Rio de Janeiro o pior desastre já registrado no país, culminando na morte de mais de 900 pessoas, além de 300 desaparecidos e dezenas de milhares de desalojados e desabrigados, com consequentes perdas bilionárias. Isso aqui, onde existiam várias casas, como vocês podem observar, só existe a fundação. Diante de tamanha catástrofe, o governo federal criou em 2011 uma política nacional para o enfrentamento de tais desastres. Dentro dessa nova cultura preventiva e proativa, coube ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação a responsabilidade pelo eixo monitoramento e alerta. Assim, em 1º de julho de 2011, por decreto presidencial, foi criado o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, com a missão principal de desenvolver e disseminar conhecimentos científico-tecnológicos e realizar o monitoramento e a emissão de alertas para subsidiar a gestão de riscos e impactos de desastres naturais. Desta forma, em 2 de dezembro de 2011, nas primeiras instalações cedidas pelo INPE, o CEMADEM iniciou de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o monitoramento de parâmetros ambientais-chave, que permitem antecipar a ocorrência de desastres naturais nos municípios com maior histórico de desastres no país. Contando com equipes de especialistas de diferentes áreas do conhecimento, contratados de forma temporária naqueles primeiros anos, os alertas do CEMADEM passaram a orientar o trabalho das defesas civis na prevenção e na redução dos impactos dos desastres. Essa parceria representa um grande avanço para a gestão de riscos e desastres no Brasil. A SEDEC, no seu monitoramento, na emissão de seus alertas, foi potencializada com o conhecimento gerado no CEMADEM, com a tecnologia empregada e com a capacidade de seus integrantes. No momento de criação do CEMADEM, em 2011, o país não contava ainda com uma rede de sensores específica para o monitoramento de desastres. Assim, o MCTI, o CEMADEM e um significativo número de parceiros trabalharam arduamente para, em tempo recorde de 3 anos, estabelecer uma rede nacional composta por mais de 5.000 sensores, das mais diversas funcionalidades, tais como radares meteorológicos, pluviômetros telemétricos, estações hidrológicas, geotécnicas e agrometeorológicas. Os acordos estabelecidos com instituições federais, estaduais e municipais permitiram também criar uma base de dados única, atualmente constituindo o maior acervo de dados ambientais existentes no Hemisfério Sul. Desde 2012, quando se iniciou a longa seca do semiárido brasileiro, o CEMADEM passou a apoiar diretamente o governo federal, contribuindo com informações técnicas sobre os diferentes impactos da seca em diversos setores, com a finalidade de subsidiar ações para mitigar seus impactos e otimizar os recursos destinados à ajuda para os estados e municípios afetados. Desde o primeiro momento,
o CEMADEM tornou-se uma instituição parceira da ANA. E essa atuação conjunta tem gerado frutos bastante significativos. Sobre seca ou sobre cheia, o CEMADEM é o primeiro a se manifestar em cada reunião de sala de acompanhamento e de crise da ANA, apresentando o contexto climático e os cenários futuros. A partir de 2014, quando teve início uma das piores crises hídricas do Brasil, o CEMADEM passou a monitorar e prover previsões de riscos hidrometeorológicos para as principais bacias voltadas para o abastecimento humano e para a geração de energia hidrelétrica, além de projeções de longo prazo das vazões e dos níveis dos reservatórios. A informação técnica disponibilizada às instituições tomadoras de decisões vem evitando a deflagração de uma crise hídrica energética, mesmo em uma situação de seca severa generalizada e prolongada. Essa parceria que o Ministério de Minas e Energia tem com o CEMADEM tem trazido excelentes frutos para o nosso planejamento da operação do sistema elétrico brasileiro. As previsões são muito úteis na tomada de decisão do setor quanto à melhor utilização dos recursos energéticos do país. A partir de 2014, após a realização dos concursos públicos, o CEMADEM passou a contar com um corpo permanente de profissionais de diferentes áreas e de alta qualificação acadêmica. E, já em 2015, a funcionar em uma área maior, no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Havendo se tornado uma unidade de pesquisa do MCTI, em 2016, o centro ampliou o escopo das pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos, com vistas a criar as ferramentas necessárias para aprimorar o monitoramento e emissão dos alertas e para avançar no conhecimento da ciência dos desastres. Do ponto de vista de geração de conhecimento, as publicações do CEMADEM contribuíram para elevar o Brasil ao patamar de maior produtor de conhecimento em temas relacionados a desastres naturais do Hemisfério Sul. Por fim, e não menos importante, o CEMADEM contribui para o desenvolvimento de uma política de interação com a sociedade, considerando estratégias de educação, comunicação e mobilização para a gestão de riscos e redução de vulnerabilidades a desastres. Em setembro de 2019, foram ampliadas as instalações do CEMADEM no Parque Tecnológico de São José dos Campos, passando a ocupar uma área de 3.500 metros quadrados. Neste ano, o CEMADEM recebeu da Prefeitura Municipal de São José dos Campos a doação de uma área de 60 mil metros quadrados para a construção do complexo definitivo, que hoje abriga o radar meteorológico de última geração desenvolvido pela empresa IACIT, fruto de mais uma parceria do CEMADEM com a iniciativa privada. Ainda em 2019, outro marco significativo foi a criação do programa Stricto Sensu de pós-graduação em desastres naturais, no âmbito da parceria CEMADEM-Unesp. Entre os planos futuros, o CEMADEM continuará avançando na geração de conhecimento científico, visando prover alertas cada vez mais antecipados e assertivos, que incorporarão técnicas objetivas, combinando modelagem numérica e inteligência artificial. Os avanços científicos e tecnológicos, somados ao engajamento crescente com o sistema de proteção civil, irão contribuir cada vez mais para a mitigação dos impactos associados aos desastres naturais. Bacana, né? Vamos acompanhar agora como é que foi a cerimônia de 10 anos do CEMADEM com a presença do ministro Marcos César Pontes. Neste momento, iniciaremos a cerimônia de celebração dos 10 anos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, e a inauguração do radar meteorológico Banda S em estado sólido, desenvolvido pela empresa de São José dos Campos e a CIT, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A cerimônia pelos 10 anos de CEMADEM fez parte de uma agenda conjunta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em São José dos Campos.
No dia anterior, o ministro Marcos Pontes e sua comitiva haviam participado da entrega de medalhas aos alunos vencedores da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Segundo informações do Ministério, mais de 400 estudantes de escolas públicas e particulares da cidade foram premiados. Os alvos da visita do ministro no município tiveram um aspecto em comum: o custo zero ou próximo disso para sua realização. A construção do radar meteorológico do CEMADEM, por exemplo, foi totalmente custeada pela empresa IACIT, que pretende obter reconhecimento internacional com a operação do CEMADEM como contrapartida. Durante a cerimônia, foram ressaltadas as vantagens tecnológicas que o novo equipamento trará à operação do CEMADEM. Para conhecer melhor as capacidades técnicas e inovações, convidamos a todos para assistir o vídeo do radar desenvolvido pela IACIT. A meteorologia é uma ciência que tem influência direta na segurança e no desenvolvimento do país. É com a previsão de grandes eventos meteorológicos que se pode traçar um cenário situacional de prevenção e ações estratégicas para a defesa civil, a aviação, o agronegócio, geração de energia e tantas outras atividades econômicas. A IACIT, empresa brasileira estratégica de defesa, está entre as principais empresas mundiais que dominam a tecnologia aplicada à meteorologia. Com um vasto portfólio neste segmento, a IACIT possui sistemas nowcasting consolidados no mercado, com abordagens disruptivas que empregam tecnologias de indústria 4.0, inteligência artificial e SWIM. Com investimentos próprios e dedicação em estudos, projeto e produção, a IACIT entrega a primeira unidade do RMT-0200, um radar meteorológico banda S dupla polarização, aplicado à detecção de fenômenos meteorológicos a longas distâncias. Sendo o único no Brasil e um dos poucos no mundo a operar 100% com amplificadores de potência em estado sólido, ao invés de válvulas, resultando em menor consumo de energia, maior durabilidade e, principalmente, menor poluição eletromagnética. Isso quer dizer a mais alta tecnologia possível para esse tipo de radar no momento, e aliado a isso ele possui algoritmos de altíssima precisão para computar os ecos recebidos do radar e assim prover os produtos meteorológicos com a mais alta precisão possível. Produzido com tecnologia considerada o estado da arte, o RMT-0200 é formado por diversos subsistemas que exercem funções específicas, como transmissão, recepção, processamento, monitoração, operação e controle. O RMT-0200 ele possui um sistema de inteligência e telemetria que permite que ele seja operado remotamente. Então, todos os seus subsistemas eles podem ser configurados e monitorados de forma remota. Em função de seu sistema irradiante, com abertura de feixe de 1 grau nas polarizações horizontal e vertical simultaneamente, o RMT-0200 permite a classificação de eventos meteorológicos de acordo com o tipo e comportamento dos hidrometeoros. Então, dentre suas funções, algumas delas são classificar, por exemplo, se uma chuva, se o nível dela é fraco, é médio, moderado ou intenso, ou definir se um hidrometeoro ele é gelo, é neve ou é água. Com o radar RMT-0200, é possível detectar fenômenos atmosféricos em um raio de até 400 quilômetros, contribuindo com informações para tomadas de decisões assertivas no controle de tráfego aéreo, no agronegócio, no gerenciamento de recursos hídricos e principalmente pela defesa civil. O radar RMT-0200 é um equipamento modular
robusto, de fácil instalação e com custos reduzidos de operação. Outros fatores, outros benefícios do estado sólido é que fica um radar bem compacto, fácil a manutenção, consumo de energia é bastante baixo. A IACIT desenvolveu o RMT 0200 ouvindo os maiores especialistas em meteorologia, a fim de entregar um produto que agregue valor ao setor. O primeiro radar RMT 0200 entregue pela IACIT está em operação em São José dos Campos e fornecerá dados para o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Então, para nós da IACIT, é muito gratificante desenvolver um produto que vai ser utilizado pelo CEMADEM na prevenção de desastres naturais para proteger vidas humanas. A cerimônia de 10 anos do CEMADEM também teve espaço para homenagens àqueles que ajudaram a construir o Instituto. Convidamos a diretora substituta e coordenadora de Relações Institucionais do CEMADEM MCTI, atuando desde o início do CEMADEM, a doutora Regina Célia dos Santos Alvalá. Representando os 23 servidores que completam 10 anos de atuação no CEMADEM, desde o início da criação, chamamos a tecnologista do CEMADEM, senhora Graziela Balda Scofield, e convidamos o diretor do CEMADEM para a entrega da placa de homenagem. O CEMADEM foi criado em 2011 durante a gestão da ex-presidenta Dilma Rousseff e, ao final, o diretor do Instituto e o ministro falaram da importância dele para o país. O CEMADEM, senhor ministro e presentes, representou uma metodologia inovadora para monitorar e emitir alertas de desastres. Essa metodologia inovadora é baseada em 3 pilares essenciais que só o Brasil desenvolveu. Em primeiro lugar, foi o mapeamento das áreas de risco que nós fizemos em parceria com o Serviço Geológico do Brasil. Em segundo lugar, foi a concepção de uma rede observacional própria para observar essas áreas de riscos. E a terceira, talvez a mais importante, foi a concepção de uma equipe multidisciplinar para trabalhar num centro como o CEMADEM. Apenas o Brasil possui uma instituição que faz o monitoramento e o alerta de desastres naturais, considerando esses 3 eixos. Uma instituição não é software, uma instituição não é hardware, uma instituição é peopleware. Por isso, essa história do CEMADEM, seus 10 anos de sucesso, estão assentados nos recursos humanos que nós contamos. Os recursos humanos que são apenas não os nossos servidores, que nós nos orgulhamos de trabalhar e de sermos parceiros, mas também os seus bolsistas, os seus servidores terceirizados. O CEMADEM é uma equipe única, que é um motivo de orgulho para o Brasil. Mesmo diante de um cenário de aumento constante no desmatamento durante o governo Bolsonaro, o ministro defendeu medidas de combate às mudanças climáticas. E o que a gente vê são mudanças climáticas e não se pode enfiar a cabeça na areia e achar que isso não está acontecendo. Existem mudanças climáticas acontecendo no planeta e a gente precisa combater essas mudanças climáticas, tanto na sua essência, em termos de liberação de carbono e etc., mas também os efeitos dessas mudanças climáticas. Mais e mais a gente tem eventos climáticos que são mais sérios, mais complicados, que se não forem tomados os cuidados devidos, vão levar mais vidas. Então, esse trabalho que o CEMADEM faz na monitoração de todos esses sistemas, esse trabalho, como foi falado pelo Oswaldo, de uma forma única, que inveja muitos outros países aí, pela qualidade do trabalho e como que isso é desenvolvido, todas as técnicas e a ciência envolvida nisso, isso aí é para salvar vidas. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente fala sobre a inauguração do novo radar meteorológico e as vantagens do equipamento
para o Serviço de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. É um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de Volta, falando hoje sobre a cerimônia de 10 anos do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Nesse bloco você vai ver como foi a inauguração do novo radar meteorológico do Instituto, equipamento que foi adquirido numa parceria público-privada com a empresa IACIT. Acompanhe. Depois da cerimônia pelos 10 anos de aniversário do CEMADEM, o ministro e a sua comitiva cumpriram algumas formalidades, entre elas a inauguração da nova sala de operação do CEMADEM, equipamento que já estava em funcionamento. A ampliação do CEMADEM, nós concluímos ela em agosto de 2019. Infelizmente, na véspera, o senhor foi para o hospital, não pôde vir naquela inauguração. Eu lembro. O brigadeiro Pazini lhe representou. Mas naquele momento ainda a gente não havia concluído as instalações da nova sala de operação e do auditório que nós concluímos agora. 3, 2, 1, muito bom. O ministro percorreu as novas instalações e recebeu informações sobre seu funcionamento. Se ele é um alerta hidrológico, vai acontecer uma inundação, uma enxurrada, um movimento de massa, nós precisamos saber qual é o limiar de precipitação que vai transformar esse evento num evento muito intenso, muito energético, como uma enxurrada, ou um evento mais lento de alagamento. E tem também a questão do monitoramento de outro fenômeno que causa o maior número de mortes no Brasil, que é o deslizamento de encostas. Bem, a chuva que leva ao deslizamento de encosta, deslizamento de um terreno inclinado, não é consequência apenas da chuva que está caindo naquele momento. Porque a chuva pode cair, ela dependendo da propriedade do solo, ela vai infiltrar. Então o limiar do escalvigamento de solo é diferente de um limiar hidrológico. Então nós temos que ter, por exemplo, no Brasil nós temos mais de 50 mil áreas de risco. Todas essas áreas de risco estão mapeadas aqui. Então, quando a gente diz assim, que nós fizemos o monitoramento de um determinado município, isso é parcialmente verdadeiro. Nós fazemos o monitoramento das áreas de risco daquele município. Bem, e para cada área de risco do Brasil, nós fizemos um outro trabalho que eu considero fantástico. Em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós recontamos todo o censo brasileiro para ver as características da vulnerabilidade social da população que vive na área de risco. Isso é importante, porque às vezes o pessoal não faz ideia disso. Exatamente. Por quê? Porque o alerta não é apenas o evento físico. O alerta é o impacto do evento físico. E para a gente saber o impacto do evento físico, nós temos que conhecer as características da vulnerabilidade. Por exemplo, eu moro numa região aqui em São José do Rio Preto que não tem vulnerabilidade para isso. Então eu não preciso fazer um mapeamento daquela área. Agora eu tenho outras regiões em São José do Campo em que nós temos população exposta. E nós temos população exposta com diferentes índices de vulnerabilidade. Então o alerta que vai para uma determinada área de risco não é necessariamente igual ao alerta que vai para uma outra área de risco, porque a vulnerabilidade é diferente. Bom, além de chuva, monitoramos o nível do rio. Esse, por exemplo, está mostrando como o rio está evoluindo. Isso foi o Rio Grande do Sul, últimos dias. Mas o rio está baixando, a gente vê que está baixando, está longe do nível, aquele vermelho de cima, que seria o nível de configuramento. Na sequência, a comitiva seguiu de carro para o terreno onde será construído o CEMADEM, local onde foi instalado o radar meteorológico. No trajeto, o áudio da transmissão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações foi liberado antes das imagens. Não se sabe o contexto exato da conversa, mas naquele momento o ministro reclamava do que ele chamou de excessiva burocracia do Estado brasileiro. Com a Secretaria de Estruturas Financeiras, né? Porque precisa ter muita burocracia no país, né? Muita burocracia.
Ah, tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Oh, ficou bonitinho. Isso aí. Bom, aqui a infraestrutura está pronta, radar instalado. Muito legal. Depois, eu imagino que o senhor não tem problema nenhum subir. Eu queria nessa subir altura. lá. Nós vamos subir já. Vamos lá. Vamos fazer uma pequena... Vamos lá. Pequena celebração aqui, a gente já... Depois de outra cerimônia de inauguração com descerramento de placa, o ministro e sua comitiva conheceram as instalações do radar. Eu vou. Vou ficar por aqui, que provavelmente a imprensa vai querer subir. Ah, tem que ver que tem limitação, tem que ver quantos podem. Tá. O visual fica bonito daqui de cima. Aí. Olá, bom? chegamos ao topo do mundo. Olha lá. Bem. Aqui tudo. Semadem. Aqui vai ser a área do Semadem. Ele está no canto esquerdo, né, de quem olha, do terreno. Aham. Para lá, ele está bem no cantinho, no fundo, do lado esquerdo, não é isso? Você pega uma área ali. Não, você está aqui. Ah, sim. Para lá tudo é o terreno. Isso, exatamente. Ele só não vai até o Sim, fim o radar ali. está aqui no canto, exatamente isso. Radar olhando o terreno, está no canto esquerdo do fundo. Tá, entendi. Para lá tudo, só não vai até a via mesmo, que ali tem outra fatia que é de uma instituição, uma faculdade de medicina. Bacana, viu? E é muito bem localizado, porque tem uma estrada de lá de cá. É. Agora tem essa passagem, tem estrada ali. E lá na frente é Carvalho Pinto. É. Essa parte externa é para proteger a antena contra ventos fortes, rajadas de vento. Ela tem uma estrutura aqui que suporta até 240 km por hora de vento. O que ela é feita? Fibra de vidro? É fibra de vidro. Aham. É o tipo... Ela não pode bloquear. Sim, é o tipo do dome do nariz do avião. Que tem aquele nariz preto do avião que protege a antena do radar. Porque uma coisa que me impressionou é quanto esse radar é compacto nessa estrutura toda aqui de controle dele, que geralmente isso aqui seria muito maior do que isso aqui. Como ele trabalha com tecnologia sólida, né, em condição sólida, ele não usa mais válvula, essas coisas todas, ele precisa de muito menos potência, precisa de muito menos espaço para operar, menos energia. Diversas vezes durante o evento, o ministro procurou destacar as vantagens econômicas para o país com o desenvolvimento da tecnologia pela IACIT. Em uma dessas tentativas, porém, ele acabou revelando que o poder público é provavelmente o único fomentador do desenvolvimento. 100% desenvolvido na IACIT, com os engenheiros, a maioria deles estão presentes aqui hoje no evento, inclusive, conduzido aí pela Fernanda, a equipe do Valdo, enfim. E o radar está pronto, primeira unidade fabricada e agora pronto para atender de novo o mercado nacional e exportação também. Isso, só falar sobre o mercado nacional, né? Como que são essas vendas? Quais são os clientes possíveis desse mercado no país? Os principais, hoje, por exemplo, o DCE, o Comando da Aeronáutica, o DCE tem a necessidade e utiliza muito o radar aplicado à navegação aérea, controle de tráfego aéreo. O Semadem também, obviamente, é um grande usuário. E também existe a defesa civis nos estados que utilizam muito também. Alguns estados já têm uma estrutura melhor, com alguns radares em operação, mas há uma carência muito grande até pelo tamanho territorial do Brasil. Depois da visita, o ministro concedeu uma entrevista coletiva à imprensa, na qual falou, entre outros assuntos, sobre a inclusão do Semadem num consórcio mundial de monitoramento de ameaças radioativas. Ministro, na sua fala, o senhor disse que tem outros propósitos para o Semadem, né? E um deles seria a questão dos testes de nucleares. O que significa isso? Por favor, você pode explicar melhor? O CTBTO é uma organização internacional que eles foram criados para o banimento de testes nucleares no planeta. E eles monitoram isso através de uma rede internacional. E aqui no Brasil, o responsável, né, por a condução dessa rede é o Semadem. Foi o órgão escolhido, né, por essa organização internacional, pelas qualidades do Semadem, as capacidades que a gente viu
que existem instaladas aqui. E essa é uma organização que, além de toda essa parte de monitoramento de explosões nucleares, eles também monitoram, por exemplo, a gente teve o vazamento de Fukushima lá, né? Aí você tem espalhamento em água, né, de elementos radioativos, né? Como que faz o acompanhamento de tudo isso? Quando você tem algum terremoto em oceanos, que isso causa tsunamis, etc., eles fazem o acompanhamento desses grandes movimentos, vamos chamar assim, e tudo isso vai ser passado, todas as informações da rede mundial vai ser passado aqui para o CEMADEM também. É um ganho gigantesco para o país. O ministro também respondeu perguntas sobre a liberação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Ministro, o senhor falou também sobre o fundo, né? E como é que está nesse momento a situação dos 5 bilhões? Olha, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele era um fundo que estava mais de 90% contingenciado, sendo usado ou não sendo usado, porque ele tinha sido proposto, né, sendo usado para a parte superávit, e através do PL, da lei complementar, na verdade, 177, ele foi liberado. E agora, esses valores, eles têm que ser incluídos, né, no orçamento a ser gerenciado pela FINEP, que é a organização capaz e responsável de fazer isso durante muito tempo. E esse fundo, ele possui duas partes. Só para você ter uma ideia, esse fundo arrecada por volta de 9,5 bilhões de reais por ano. Desses 9,5, 2,5 ficam na DRU, ou seja, já são utilizados dentro do Ministério da Economia, né? E sobra 7, aproximadamente, um pouco mais de 7, aproximadamente 7. Esses 7 milhões, eles têm que ser divididos em uma parte reembolsável, uma parte não reembolsável. Né? A parte reembolsável é para empréstimos, feito pela FINEP. Só que esses empréstimos, eles são feitos da seguinte maneira. Né? Então, uma empresa grande que quer pegar um empréstimo na FINEP, para que seja, e lembrando que a FINEP não é um banco, a FINEP é um órgão de fomento à tecnologia, ela trabalha com risco tecnológico, não risco financeiro, como um banco normalmente, mas eles têm que fazer uma compensação para tornar o juro mais atrativo para as empresas. Né? Se for uma empresa muito grande, ela vai trabalhar com o BNDES, né, para fazer empréstimo financeiro. A FINEP é para empresas menores, né, médio porte. E aí, o que acontece? Para você poder fazer o empréstimo do reembolsável, a FINEP empresta recursos do FNDCT pagando o TJLP mais um spread. E aí, para se tornar atrativo, porque eles dão um valor alto de juro, ela faz uma equalização. E essa equalização retira dinheiro do não reembolsável, o que é uma manobra muito ruim. A gente está tentando mudar isso com uma MP que nós colocamos no Ministério da Economia já faz um bom tempo, que está em análise e precisa ser liberado, porque isso aí melhora a atratividade desses empréstimos, melhora que sejam utilizados esses recursos para desenvolvendo empresas de tecnologia no país, e são empréstimos. Como ele ainda não é atrativo, a parte não reembolsável, nós temos recursos, né, bastantes lá, né? Ou seja, existe um acumulamento, um empossamento desses recursos. O que a gente precisa é a liberação do recurso não reembolsável. Esse recurso não reembolsável, ele é para ser utilizado para fomento às empresas pequenas, subvenção, para fazer a melhoria de estruturas de laboratório, para fazer investimentos em agricultura, por exemplo, desenvolvimento em agricultura, sistemas de irrigação de precisão, na infraestrutura, para novos asfaltos e assim por diante. É usado em todas as áreas. Por isso que é importante, não é um orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, é um orçamento para o Brasil. E esse é um orçamento que tem que ser controlado. Existe uma governança própria, com comissões técnicas que analisam os projetos. Depois vem para um conselho diretor que tem que definir qual projeto vai ser feito e qual a distribuição desses recursos. Então, esse orçamento não é o orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. O orçamento do Ministério é um orçamento que está reduzido, ele precisa ser melhorado. Eu tenho falado isso há bastante tempo. E você vê que recursos para ciência e tecnologia não são gastos. A gente tem trabalhado, por exemplo, com recursos para vacinas. A gente teve lá, por exemplo, no orçamento previsto para esse ano, havia 200 milhões que não foram pedidos pelo Ministério. Então, essa é uma informação incorreta. Isso foi colocado pelo relator, né, o senador Bittar, colocou e depois foi tirado em todos aqueles ajustes lá de final de orçamento. Esse orçamento serviria
sim, para dar partida nos testes clínicos da vacina, né, em fase 1 e 2 das vacinas, mas obviamente não cumpriria tudo. Isso não era uma parte processual do Ministério. O Ministério fez 2 partes processuais corretamente. Nós temos um setor administrativo muito bom, né, que colocou 2 pedidos para o Ministério da Economia, um no ano passado de 470 milhões, que aí cobriria ensaios clínicos em 4 vacinas, fase 1 e 2, e uma em fase 3. E depois foi feito mais um pedido de 710 milhões, que não foi aceito aqui, depois foi pedido de mais de 710 milhões, que cobriria mais outro em teste clínico fase 3, ou seja, 4 em fase 1 e 2, 2 em fase 3. Todos foram feitos da maneira processual correta, né? Tanto que o Ministério da Saúde utilizou até muito parecido com o nosso, e eles conseguiram lá, acho que mais de 2 bilhões para a saúde ali, e os nossos não foram aceitos, e agora, depois, finalmente, conseguiu-se a liberação de 415 milhões que nós estamos utilizando agora para 4 vacinas em fase 1 e 2 e uma vacina em fase 3. E esses recursos vêm do FNDCT. Então, o que nós esperamos agora é que os recursos não reembolsáveis do FNDCT, que correspondem a 2,7 bilhões, sejam colocados. Eles dão um impacto fiscal, mas é um impacto fiscal bom para todo mundo, né, para todos os ministérios, se for repartir isso aí para todos. Então, esses 2,7 entrem no orçamento da FINEP, a gente possa realizar esses projetos que são bons para todos os ministérios. E todos os ministérios participam do Conselho Diretor do FNDCT. Foram liberados 2 bilhões, mas dentro da parte reembolsável. E essa parte reembolsável não é aquela que realmente dá esses resultados. Ministro, aproveitando que o senhor falou de vacina, inclusive desses investimentos, o senhor vai pagar multa por não ter usado a máscara no evento em que acompanhou o presidente e outros ministros? Venceu ontem o prazo para recorrer e agora tem que pagar. Não, essa multa é de R$ 522, né? Aproveitaram o momento ali que eu tirei a máscara para tomar uma água, mas não tem problema, entendeu? Faz parte, eu acho que eu espero que isso sirva, né, para motivar as pessoas a utilizarem as máscaras. Não tem problema nenhum, né? A gente consegue pagar isso sem problema. Né? Mesmo que agora, se eu fosse tomar água, obviamente eu tinha que tirar, ou quando eu vou falar, geralmente eu tiro para não atrapalhar ali a coisa, eu estou sozinho na posição. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já, um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de Volta, falando hoje sobre o aniversário de 10 anos do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Nós já falamos nesse programa sobre o trabalho de prevenção do CEMADEM com relação aos acidentes, os desastres naturais. Mas o Instituto também tem um trabalho social voltado à prevenção por meio da educação. Veja. Por o CEMADEM é muito importante entrar para a sociedade, não ficar uma instituição que só faz pesquisa e se relaciona somente com defesas civis, né? É importante que essa temática, especialmente em tempos de mudanças climáticas, chegue na sociedade como um todo. Uma parte dessas maneiras de se chegar na sociedade é trabalhar com educação, e foi criada em 2014 essa rede de escolas e comunidades na prevenção de riscos de desastres, que é o CEMADEM Educação. Faz parte do sistema de alertas internacional a parte do conhecimento dos riscos, né? E da comunicação desses riscos. Então, o que o CEMADEM Educação faz é criar um CEMADEM microlocal em cada escola que participa do projeto. E o que é esse CEMADEM microlocal? Que faz pesquisas, que faz monitoramento e logo vai conseguir fazer alertas, né, também para suas comunidades. E é uma ideia muito simples, porque a gente conseguiu pensar numa forma das escolas se auto-pesquisarem. E como o CEMADEM trabalha com o Brasil inteiro, né, e os desastres são diferentes em cada região,
em cada escola, cada situação, mas é a escola que se pesquisa. E com isso a gente só trabalha com as metodologias dessa pesquisa, umas introduções sobre a questão dos riscos de vulnerabilidade, mas como é que ela pesquisa o seu próprio local, como ela faz monitoramento com pluviômetros de PET e outras tecnologias de baixo custo, e com isso ela está fazendo ciência. Ela pesquisa a estrutura da escola, a estrutura física, né, da escola, se é vulnerável, se não é vulnerável, e tem diversas histórias sobre isso, né, que a gente pode contar, que são muito interessantes, com escolas que pesquisaram a estrutura da sua escola, mas não satisfeita com isso, os jovens foram em todas as creches do município para entender. Isso aconteceu no município de Cunha, e para entender o que está acontecendo com as creches, e fotografaram e descobriram muitos problemas, né? Você pode imaginar, de trincas, porque Cunha é uma cidade bastante montanhosa, né? E trincas nas paredes, e problemas nos alicerces, e fios desencapados, que quando acontecesse um desastre, tivesse uma chuva, nossa, sabe lá o que pode acontecer. Aí eles fizeram um retorno para as escolas, para as creches, né, que eles visitaram, e daí eles foram convidados pela Câmara dos Vereadores para apresentar os resultados, né, nas creches, e o prefeito se comprometeu a resolver todos esses problemas de vulnerabilidade das escolas. Pesquisadora visitante, né, na Universidade de Manchester, na Inglaterra. E então, antes, a gente preparou uma série de encontros entre 3 escolas. Uma escola em Manchester, de ensino médio, uma escola aqui em São José dos Campos e uma escola em Santarém. Todas escolas públicas, né? E nós fizemos diversas interações entre elas, com o uso de uma metodologia que se chama cartografia social. Então, a primeira intervenção e a primeira conversa entre elas foi sobre a cartografia social do meu local, quer dizer, uma mostrou para a outra onde ela vive. E a segunda intervenção é essa mesma cartografia, só que mapeando as áreas de risco. E a terceira instância foi mais pública, né, com um evento que eles fizeram lá em Manchester, e onde eu estava presente, e teve a terceira conversa entre as escolas, que foi sobre o que vai acontecer se aumentar 2 graus centígrados na sua região por causa das mudanças no clima. E foi extraordinário, né? Todas as interações e essa conexão entre os jovens e esse pensamento, o meu local agora, o meu local com os riscos, e o que acontece com esses riscos no meu local quando tiver um aumento de temperatura. O que significa esse dia para o CEMADEM? Muitas inaugurações e aquisição de um novo equipamento de monitoramento e prevenção de desastres. Eu acho que esse dia, eu não gostaria de olhar esse dia como um marco divisório, tá? Eu gostaria de olhar esse dia como apenas a realização ou de uma continuidade de ações que nós vemos fazendo há algum tempo. Isso são ações que a gente iniciou há 4, 5 anos atrás e que se realizam agora, se materializam agora. Outras ações foram materializadas anteriormente. Isso apenas eu acho que fortalece o que nós fazemos hoje, amplia a nossa capacidade de fazer aquilo que a gente vinha fazendo e consolida o CEMADEM
como uma instituição de referência para desastres, não apenas no Brasil, mas na América do Sul e na América Latina como um todo. O CEMADEM, para vocês terem uma ideia, nos últimos anos alcançou um protagonismo internacional que poucas instituições do Brasil têm. Hoje nós somos instituições de referência para a Organização Meteorológica Mundial e para o Escritório das Nações Unidas de Redução de Risco de Desastres. Quer dizer, a nossa metodologia e o nosso procedimento de tratar com desastres aqui no Brasil é hoje referência para o país, para o mundo todo. Então isso eu olho isso como estou realmente muito feliz, mas eu olho isso apenas como uma concretização de coisas que nós estamos fazendo há algum tempo. Aquela prestigiosa editora alemã, a Elsevier, publicou em 2017 um relatório sobre a ciência de desastres no mundo, em 5 anos, entre os anos de 2012 e 2016. Nesses 5 anos, o mundo todo publicou aproximadamente 27 mil artigos científicos relacionados a desastres. Parece muito. 27 mil artigos científicos representam apenas 0,02% da produção científica mundial. O que isso significa? A ciência de desastres ainda é uma ciência novíssima, em que nós precisamos ainda ter muito mais recursos humanos para fazer. Mas, o que é importante aqui? Nós temos nesses grupo de países que produzem conhecimento, 3 países que despontam com aproximadamente 70% de toda a produção científica mundial, que é os Estados Unidos, o Japão e a China. Depois nós temos um outro grupo de 5 países que produziram aproximadamente 1.000 artigos por ano, que é a Inglaterra, a França, a Itália, a Alemanha e a Índia. E o terceiro bloco liderado pelo Brasil. Pois bem, em 5 anos, o Brasil publicou apenas 300 artigos científicos referenciados. Nos últimos anos, depois de 2017 e 2018, só o CEMADEM foi responsável por um outro número semelhante a isso. Isso elevou o Brasil para o maior patamar de produção de ciência e tecnologia do hemisfério sul relacionado aos temas de desastres. Depois que o CEMADEM foi inaugurado há 10 anos, vocês demoraram 3 anos para constituir a rede observacional. E essa rede inclui alguns radares como esse aqui. Qual que é o diferencial desse equipamento que vocês estão inaugurando hoje e no que ele especificamente vai ser útil para a previsão de desastres? Olha, a diferença, sabe qual é? É que isso é tecnologia nacional. Os outros nossos 9 radares foram adquiridos em uma licitação internacional e fabricados na Alemanha. Esse é o primeiro radar construído completamente no Brasil com tecnologia nacional. Mas ele tem uma diferença em relação aos nossos 9 radares, que é o que a gente chama de sistema de estado sólido. Para o leigo, isso pode não representar nada, e para o dado que o radar tem também não representa quase nada. Mas ele representa em quê? Em manutenção e operacionalidade e tempo de vida útil do radar. Essa é a diferença. E esse é o primeiro radar de estado sólido do mundo em operação para a área de meteorologia. Existem certamente radares meteorológicos de meteorologia de estado sólido que devem ser operados por agências especiais dos Estados Unidos, da Rússia, da China, para questões estratégicas. Agora, para disseminação de informação para a população como um todo, esse é o primeiro do mundo. E o que ele representa para nós? Ele representa para nós a possibilidade de antecipar eventos extremos que acontecem na região do Vale do Paraíba e que até então nós não tínhamos capacidade de fazer. Capacidade não significa recursos humanos, é capacidade de tecnologia mesmo, que esse radar possibilita. Até então a gente não tinha isso. 5, 4, 3, 2, tá certo. 1. Aqui. Hoje vocês estão lançando a pedra fundamental
das estruturas definitivas, né? O Sim. CEMADEM deve sair do Parque Tecnológico, inaugurando hoje uma sala de citação dentro do parque. Como é que fica isso? Quando que essa estrutura definitiva deve estar pronta ou começando pelo menos a construir? O que nós estamos fazendo hoje é um marco simbólico, né, de lançamento, digamos assim. Nós vamos colocar, assim como Colombo colocou os pés na América e demorou muito tempo para a América se desenvolver, tudo começou com a saída de Colombo da Espanha. Se ele não tivesse saído da Espanha, nunca teria chegado nas Américas. Nós estamos fazendo, eu diria assim, historicamente, guardando as devidas proporções, algo similar. Nós estamos dando a partida dessa caravela e esperamos que ela chegue no Novo Mundo o mais rápido possível. Durante a cerimônia de celebração dos 10 anos de CEMADEM, foi apresentado ao ministro Marcos Pontes o novo diretor do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Ele substitui o ex-ministro Marco Antônio Raupp, que foi afastado das funções definitivamente por questões de saúde. Além de diretor do Parque Tecnológico de São José dos Campos, o físico e doutor em matemática Marco Antônio Raupp também foi diretor-geral do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, ex-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação durante o governo Dilma Rousseff. Eu gostaria de fazer uma homenagem especial a uma pessoa que não está presente aqui hoje, que é o Dr. Marco Antônio Raupp, ao quem eu desejo uma pronta recuperação. Muito obrigado. Cumprimentar também o diretor do Parque Tecnológico, Marcelo Nunes, que eu sou obrigado por desenvolver esse parque que é, vamos dizer assim, uma inspiração para o restante do país. E que tem uma mão aqui muito grande também, eu sei, e a gente tem que sempre lembrar do Raupp, do Marco Raupp, que a gente deseja aí que ele se recupere, que fez muito aqui, tanto no Ministério de Ciência e Tecnologia, quanto da Agência Espacial Brasileira, os representantes da agência aqui com a gente também, e também aqui para o desenvolvimento desse parque, e na história da ciência do país como um todo. Marcelo Nunes, o novo diretor-geral do Parque Tecnológico, é formado em Engenharia Florestal e tem pós-graduação em Gestão Estratégica de Projetos e em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, segundo informações da assessoria de imprensa do próprio parque. Ele teria 23 anos de experiência na área de tecnologia da informação e atuou nos últimos anos como coordenador de programas de empreendedorismo e competitividade do próprio parque. Bom, é um grande prazer, mas muito mais que isso, uma honra receber esse empreendimento, os 10 anos do CEMADEM, e estando aqui dentro do Parque Tecnológico. É um grande orgulho para a gente vermos o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de empresas brasileiras e o resultado que a gente pode trazer para o país através desse distrito de inovação que é o Parque Tecnológico. Então, é um prazer, uma honra para a gente. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conhecer os demais programas produzidos pela rádio do SINDCT deve acessar a nossa página no Facebook que está aí para você na tela nesse momento. Você que gosta de acompanhar a nossa programação pelo nosso canal no YouTube, está aí o endereço para você acessar e compartilhar. Dúvidas, reclamações ou sugestões, nosso e-mail está sempre disponível a lhe atender. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia e até a semana que vem com mais uma atração inédita para você. Tchau!